Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse nosso momento de estudo sobre a Palavra de Deus. Hoje refletiremos sobre os princípios de interpretação. Recordamos alguns princípios de interpretação da Bíblia que podem ser aplicados para uma leitura proveitosa do Deuteronômio. Na Bíblia encontra-se textos narrativos de fatos para informar, textos para indicar, orientar e conduta de vida, para exortar e para consolar. Cabe ao leitor cristão, com a lanterna da fé e também a luz de Cristo, beber desta fonte. Esta palavra está bem perto de ti. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 14. Então, aqui nós já tiramos algo que nos ajudará bastante nesse nosso estudo. A palavra de Deus vem para falar conosco nos diversos momentos da nossa vida, nos diversos estágios em que nós estivermos. Então, por isso que a palavra de Deus ela é sempre atual, ela é sempre uma boa notícia. Ela nunca é uma notícia passada, por mais que tenha sido escrito há milhões de anos atrás, ou seja, há milênios atrás, né? Mas ela é sempre atual para cada um de nós. Dentro desse tópico, eu falarei também sobre a defesa da vida. A defesa da vida é o critério principal para a interpretação da Bíblia. No Deuteronômio, encontramos leis duras, textos violentos que castigam o culpado com a morte. Deuteronômio capítulo 21, versículo 18, 21. Também no capítulo 22, versículo 20 e 22, e também no capítulo 23, versículo 7. É importante observar que essas leis tinham como objetivo acabar com o mal no meio do povo. Elas carregam a marca da cultura da violência e condicionamentos da época. Hoje, essas leis com métodos violentos são totalmente superadas. Os meios de combater o mal e as injustiças devem ser pacíficos mediante a educação. Não é acabando com o malfeitor que se acaba com o mal. Mesmo assim, no mundo atual, muitos defendem o argumento dos métodos violentos de repressão e ilegitimam a lei do extermínio. O próprio Jesus aboliu a lei do talião e da vingança, propondo o perdão. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 38, também versículo 43 ao versículo 44. E no Brasil, a Constituição exclui a pena capital, ou seja, a pena de morte. No Brasil não tem isso, porque acreditamos que não é com o mal que nós corrigimos outro mal. Claro. Portanto, a defesa da vida deve ser o todo do ser humano, desde o princípio fundamental da interpretação da Sagrada Escritura. Também a vida de todo ser que vive e respira. Enfim, o planeta Terra, nossa casa comum, que deve ser cuidada e preservada. A glória de Deus, que é a vida do ser humano
e nos ensinou muito bem Santo Irineu. Então, aqui nesse pequeno ponto, vocês viram aí diversos argumentos que são usados hoje, inclusive pela igreja, né? E que fala sobre a vida, a defesa da vida, desde o momento da concepção até o seu término natural. E outro ponto que fala sobre o planeta, terra comum, né? Casa comum. Tanto o Papa Francisco tem falado sobre esse tema para nós. Inclusive escreveu até mesmo uma exortação apostólica sobre isto, né? Sobre a Laudato Si, que é justamente sobre a casa comum, que é o planeta, a natureza enquanto tal, né? No Deuteronômio temos a exortação: cito hoje o céu e a terra como testemunhas contra vós, de que vos apresentei diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz, e apegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e longevidade. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19 e versículo 20. Nossa visão da imagem de Deus deve ir além do Deuteronômio, que se distingue ao povo de Israel, que se dirige ao povo de Israel como eleito, com leis que privilegiam Israel como um povo abençoado. Jesus mostra a imagem de Deus mais universal, não só com o povo de Israel, de forma alguma, mas também mais aberta a lei, né? Quando vai dizer: pois ele fez nascer o sol sobre maus e bons, e fez descer a chuva sobre justos e injustos. Mateus capítulo 5, versículo 45. Essa teologia mais aberta e inclusiva encontra-se também no Gênesis. Deus fez aliança com Noé, sua família e todo o ser vivo. Deus promete que não haverá mais destruição. Gênesis capítulo 8, versículo 21, capítulo 9, versículo 8 ao versículo 15. Pois a aliança é eterna entre Deus e os seres vivos e toda a carne. Gênesis capítulo 9, versículo 16. E quando Deus chama Abraão para ser pai de um grande povo, ele recebe a missão de ser uma bênção para todas as nações. Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, a vida é o valor supremo a ser preservado. É o que nós precisamos ver, e é sempre fazer isso, né? O estudo da Palavra de Deus, o estudo que nós temos também sobre a igreja, a história da igreja, o magistério e todas as coisas mais, né? Que eu vou dizer, o magistério da igreja, Sagrada Tradição, Sagradas Escrituras devem andar sempre juntinhos. Por isso que precisamos estudar isso com uma visão de igreja, claro, de igreja católica, né? Ter essa visão nossa de completude, e não só aquela visão da Sagrada Escritura, mas visão, claro, da Sagrada Escritura trazendo para a nossa vida, no nosso cotidiano. Isso que é importante, porque a palavra de Deus, como diz mesmo lá em Hebreus, é viva e eficaz. É cortante e penetrante como espada de dois gumes. Então, por isso é importante de nós ligarmos a Bíblia à vida. E nesse momento, então, eu falo justamente isto, né? Ligar a Bíblia com a vida. Ao ler a Bíblia, devemos estar de olho na realidade, na cultura e nos valores humanos vividos hoje. As palavras do Deuteronômio são palavras de Deus, enquanto interpretadas e compreendidas pelos leitores, e podem lhes proporcionar novo olhar, nova direção
em suas vidas, do contrário, serão palavras mortas. Por isso que a palavra de Deus precisa dar importância à nossa vida, ou nós darmos importância à palavra de Deus a ponto de a nossa vida ser essa palavra de Deus. Que ama os irmãos, que perdoa, que luta também em prol dos nossos irmãos e irmãs, que sofre, que sente com os outros, né? Sente essa compaixão. Quem faz a leitura fundamentalista, ler a Bíblia desligada da realidade atual. Por isso, pode cometer em nome de Deus, as barbaridades que cometiam aquele povo, matando pessoas inocentes e destruindo lugares sagrados. Tomemos um exemplo do Deuteronômio ao falar da entrada e da posse da terra. Moisés ordena votar aquelas nações ao interdito, isto é, ao extermínio, e não fazer aliança com elas. Deuteronômio capítulo 7, versículo 1 ao 2. Mais adiante acrescenta: derrubareis seus altares, quebrareis seus pilares, rachareis os seus postes idolátricos e lançareis ao fogo suas imagens, pois tu és um povo santo para o Senhor teu Deus. Deuteronômio capítulo 7, versículo 5 ao 6. Naquele contexto, a intenção era purificar a religião e defender o culto ao Deus único. Por isso que Moisés ordena tudo isso, parece ser uma barbaridade, né, aos nossos olhos de hoje, se podemos colocar assim. Né? Inclusive, indo à Terra Santa, a gente vê diversos lugares sagrados, seja pelos judeus, claro, seja pelos cristãos católicos, seja pelos muçulmanos. E hoje existe uma lei lá que não se permite mais destruir nenhum templo e nem lugar sagrado, nem invadir. E é tão engraçado essa aí, e quando essa lei saiu assim meio que de uma noite para o dia, essa lei foi votada lá em Israel, e bem engraçado que na porta do Santo Sepulcro, que na verdade na entrada ali do templo, o grande templo do Santo Sepulcro, tinha uma escada de madeira colocada à porta que o pessoal estava fazendo reforma. Quando isso aconteceu, quando saiu essa lei, não podia mais mexer no templo, nem derrubar, nem reformar, nem mexer nada. Essa escada ficou lá. E ficou como registro que essa escada até hoje se encontra nesse lugar. Isso é bem engraçado a gente perceber. O professor de Bíblia contava isso para a gente no seminário, e indo agora, 2018, à Terra Santa, eu observei isso. Um detalhe bem interessante. Hoje, de forma alguma, pode-se admitir essa prática, a prática da violência, né? A cultura atual, as religiões, a igreja e as leis civis na Constituição brasileira defendem o respeito, a tolerância e o diálogo entre o diferente. Podemos aprender coisas novas com as outras religiões, com as suas formas de expressar a fé. Nesse sentido, essas medidas radicais que geram violência e morte são contrárias à vontade de Deus. Toda lei que gera violência e ameaça a vida é contrária às leis e aos costumes de uma sociedade democrática e livre e, portanto, deve ser abolida. Então, vocês veem que é algo bem interessante nós ligarmos a Sagrada Escritura à nossa vida. E quando a gente faz isso, a nossa vida tem mais sentido, e tudo que nós lemos também lá dentro da Sagrada Escritura, ela acaba sendo e tendo mais sentido também. Então isso é importante para nós entendermos a palavra de Deus que fala a cada um de nós, certo?
Muito obrigado a cada um de vocês por ter participado conosco nesse momento, nesse instante. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.